Em 4 de outubro de 1821, o príncipe regente do Brasil, Dom Pedro I, escreveu uma carta sincera endereçada ao seu pai, o rei de Portugal, Dom João VI. Nela, o jovem de 22 anos deixava claro que não queria ser imperador. Além disso, ele não queria nem mesmo a independência do Brasil. Não acredito nisso, Alexander. Não pode ser. Calma, meu caro, que não é fofoquinha. Nós temos provas, ó! Tá na minha mão os papéis. Os documentos vazaram. Segundo palavras do próprio Dom Pedro I, e uma carta aqui que ele escreveu, curiosamente com uma tinta vermelha. Atenção a esse detalhe. Bom, a carta dizia o seguinte: Meu pai e meu senhor, é com grande desgosto que pego na pena para comunicar a vossa majestade o motim e os fortes boatos que correm por essa cidade. Querem usar a ideia de independência em meu nome e em nome da tropa, mas comigo não conseguiram nem conseguirão, porque a minha honra vale mais do que todo o Brasil. Queriam, e dizem que ainda querem, me aclamar imperador do Brasil. Protesto a vossa majestade que nunca serei perjuro, nunca lhe serei falso. Eles podem até cometer essa loucura, mas só depois que eu e todos os portugueses estivermos feitos em pedaços. É isso que juro a vossa majestade, escrevendo nesta carta, com o meu sangue, as seguintes palavras. Juro ser sempre fiel a vossa majestade, à nação e à Constituição portuguesa. Mas tem um detalhe importante, Zotis. Você disse que o Dom Pedro I escreveu a carta com tinta vermelha. E no texto, o próprio príncipe falou que escreveu ela em sangue. Ui, que dramático! E aí, qual dessas versões é real, hein? Quem foi o criado que ele passou a faca pra poder fazer tinta? Qual será a versão verdadeira, hein? Não estou nem querendo defender o meu palpite aqui, mas quando esta carta chegou em Portugal, ninguém acreditava realmente que o príncipe tinha escrito ela com seu próprio sangue. Nem os deputados da corte de Lisboa, e se duvidar, nem mesmo seu papai Dom João VI. Pois é, e com aquela carta, os deputados das cortes de Lisboa tinham praticamente vencido o cabo de guerra entre Brasil e Portugal. Eles tinham conseguido colocar Dom Pedro I totalmente à mercê do seu movimento. E agora, após diminuir o poder do rei, faltava apenas ordenar que Dom Pedro I voltasse para Portugal. Só que em menos de um ano do envio desta carta, as cortes de Lisboa ficariam surpresas em ver o quanto Dom Pedro I iria mudar. O cara iria de um capacho de Lisboa para virar praticamente símbolo da independência. Mas isso não foi mérito dele totalmente. Na verdade, o projeto da independência foi construído e orquestrado por figuras que circulavam o príncipe. Eles usariam aquele jovem nobre português como figura de elo para os seus objetivos. Mas como é que eles fariam isso, hein? Através de juízes, deputados, militares, figurantes, um suborno aqui e um suborno lá. Essa gente iria criar a falsa ideia e a falsa imagem de que a independência era uma coisa apoiada pelas massas, apoiada pelo povo, de que os brasileiros queriam mais do que qualquer coisa que o príncipe Dom Pedro continuasse aqui no Brasil como futuramente imperador. E se teve uma situação que marcou o ponto de não retorno desse movimento de independência, foi o famoso Dia do Fico. Talvez um dos eventos históricos brasileiros mais estudados nas escolas. Porém, ainda assim, um dos menos compreendidos desse período. Porque o que existe de mito em torno deste evento tá além da conta. Tal como boa parte dos nossos eventos históricos nacionais, o que desencadeou ele não foi algo simples. Foi uma coisa que pouca gente tem a paciência ou a vontade de contar. E o que normalmente desencadeia eventos históricos é, como eu gosto de falar, é até às vezes mais interessante do que o próprio evento histórico. E é isso e muito mais que será o nosso episódio de hoje. Bora lá, Zotis, entrar na cabeça de um príncipe para entender o que fez ele mudar tão radicalmente de ideia em menos de um ano? Bora entender o que fez com que este cara deixasse de ser um mero funcionário das cortes de Lisboa para se tornar um príncipe rebelde pró-independência? É hora de voltar para o Brasil do século XIX. Bora lá!
ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do GeoPizza, o podcast mensal para alguns, mas quinzenal para outros. Um podcast de histórias políticas atuais e atemporais, afinal toda história acaba em pizza. Meu nome é Alexander de Musso. E estou aqui escrevendo com meu próprio sangue que eu não saio de casa. Não vou sair, eu apenas fico. E do outro lado da cidade está ele. Nunca saio, mas ele quer que eu saia, mas eu vou ficar. Tá ele, o nobre, pomposo e platinado Rodrigo Zotes. A nossa linha do tempo começa no meio do ano de 1821, na pacata cidade de São Paulo, que tinha só uns 20 mil habitantes naquela época. Boa parte dos habitantes de lá moravam em casas simples de taipa, de pau a pique, que estavam lá espalhadas pelas várias ladeiras e vales daquela cidade, ao longo dos famosos rios Tamanduateí e Anhangabaú. Eram poucas as pessoas que tinham o luxo de ter casas de alvenaria. E assim, eventualmente, chegaram em São Paulo as notícias de que toda a família real tinha ido embora do Brasil. Só o príncipe regente tinha ficado no Brasil. A sensação que passava era de que a monarquia portuguesa estava condenada e o Brasil iria acabar voltando à condição de colônia. Eram muitas perguntas sem respostas, mas os paulistas, eles sabiam de uma coisa. E do que era, Alexander? Os paulistas tinham certeza que a monarquia portuguesa estava condenada, mas uma coisa eles sabiam: São Paulo tinha futuro, porque o sudeste do Brasil estava crescendo. Afinal, era São Paulo que produzia alimentos, verduras, aguardente e também criava muitas mulas e cavalos que eram alugadas por muitos viajantes e tropeiros ao longo de todo o sudeste. E tinha uma coisa que os paulistas não estavam dispostos a aceitar: voltar à condição de simples colônia de Portugal. Se o príncipe do Brasil tinha escolhido ficar ao lado de Lisboa, então os próprios paulistas resolveram falar e agir por conta própria. Assim, no dia 23 de junho de 1821, comerciantes, civis e até tropas brasileiras saíram às ruas de São Paulo exigindo a formação de um governo próprio. E com sucesso, essa galera conseguiu organizar a Junta Provisória de São Paulo. Mas o que era isso, Zotes? Era na prática esta junta o governo de São Paulo, porque nesta junta tinha presidente, vice-presidente e vários outros cargos. E tal como já era padrão naquele Brasil, já fazia parte da cultura brasileira, aqueles responsáveis por governar a província de São Paulo era gente com grana, mas muita grana. Eram latifundiários, coronéis e juristas que tinham descendido de portugueses ou eram, inclusive, a primeira leva de imigrantes portugueses. Pois é, e sabe quem foi eleito o vice-presidente dessa junta paulista? Foi justamente um descendente de portugueses. O grande braço direito do gabinete de Dom Pedro I, o santista José Bonifácio. Ah, que interessante. Deve estar faltando gente pra fazer parte do governo de São Paulo. Eu só consigo pensar nisso, né? O Brasil tinha poucos habitantes, Otis. O Dom Pedro I olhou em volta. Bah, quem é que eu tenho aqui? Pô, o Chalaça não pode ser, né? Senão ele vai comer São Paulo inteira. Não, então vai ser o Bonifácio. Ele já é velho, ele é experiente. Pois é, e assim, não é apenas uma coincidência que o Bonifácio tenha sido escolhido para essa função. Parecia que a família de José Bonifácio estava bastante envolvida naquela tal Junta Paulista. Outra coincidência, porque o irmão do Bonifácio, o Martim Francisco Ribeiro de Andrada, agora era o secretário do Interior e Fazenda da Junta Paulista. Vão mantendo tudo a família, né? Apenas coincidência, pura coincidência. De novo, tinha pouca gente naquela época. As pessoas tinham que colocar a família pra trabalhar. Na roça, tu colocava os filhos pra trabalhar. No governo, tu colocava quem? Tem os irmãos pra trabalhar. O presidente desta junta era, inclusive, o capitão-general de São Paulo, o nobre de ascendência alemã, chamada de João Carlos Augusto de Oeynhausen. E sabe quem também tinha ali um pé no norte da Europa, Alexander? Quem tinha um pé, inclusive, na Áustria? Ah, eu sei. A arquiduquesa e esposa de Dom Pedro I,
a Dona Maria Leopoldina. Bem conveniente, né? Várias conveniências. Várias conveniências. Então deu pra ver que essa junta não foi de nenhuma forma uma revolução popular. Não foi a galera indo pra rua e falando quero poder, me dê poder. Nada disso. Aquilo lá eram os bastidores do poder em ação ao vivo e em cores. Então, para aqueles que estão prestando atenção, já deu para perceber que, olha só, esse braço direito do Dom Pedro I, o José Bonifácio, estava, na verdade, por trás daquela junta, preparando o terreno para executar o seu grande plano, que era transformar Dom Pedro I no novo monarca absoluto do Brasil. E aquela coisa, né? Se o meu chefe vira o chefe do país, eu vou ter um cargo de chefia. Então assim, não é pela... Ai, Brasil lindo, maravilhoso, precisa ser independente. Não, também tem os benefícios aí nessa independência. Não é apenas por uma questão de moral, de princípios. E veja só que 6 meses depois da formação dessa junta, lá em dezembro de 1821, aconteceu algo que Bonifácio já estava esperando. Chegou um despacho das Cortes de Lisboa ao Rio de Janeiro. E o que aquele despacho dizia? Dizia que Dom Pedro I deveria voltar para Portugal imediatamente e se submeter às decisões da nova Constituição Portuguesa. Era, na prática, a mesma ordem que o seu pai tinha aceitado 6 meses atrás. Mas Bonifácio parou, peraí, corta tudo, para tudo. Dom Pedro, não vá a lugar algum, fique exatamente onde você está. Ele inclusive arregaçou as suas mangas e começou a articular a etapa 2 do seu grande plano. Por isso, na véspera de Natal, 24 de dezembro de 1821, você sabe o que o José Bonifácio estava fazendo, Alexander? Ué, tava comprando algum presente de Natal atrasado? Colocando no forno o seu peru de Natal? Quase isso. O cara estava colocando Portugal no forno, na verdade. Ele ia colocar muitos franguinhos para amanteigar. Isso mesmo. Junto com os seus contatos importantes da Junta Paulista, o Bonifácio escreveu um documento chamado Manifesto Paulista, que era endereçado a Dom Pedro I, dizendo o seguinte: é impossível que os habitantes honrados do Brasil, e especialmente os paulistas, que se prezam como homens livres, possam consentir em tais absurdos e despotismos vindo de Portugal. Sim, Vossa Alteza Real deve ficar no Brasil, quaisquer que sejam os projetos das Cortes Constituintes. Ou seja, o Bonifácio e os paulistas estavam falando com todas as letras que o Dom Pedro I não deveria obedecer às ordens das Cortes de Portugal. Ele deveria permanecer no Brasil. Ele cantou a bola do príncipe, dizendo que, se Dom Pedro fizesse isso, perderia todos os seus poderes. E no mesmo dia, veja só que interessante, a Junta Paulista enviou uma outra carta à Junta de Minas Gerais. Exatamente. Tal como tinha ocorrido em São Paulo, com medo de voltar a ser uma colônia de Portugal, os mineiros passaram por um movimento semelhante, não igual, mas um pouco semelhante, e criaram o seu próprio governo. Porque lembrem-se, meus amigos, algumas pessoas que tinham vivido a Inconfidência Mineira lá no ano de 1789, há 32 anos atrás, ainda estavam vivos naquele ano de 1821. E tal como acontece no século XXI, que tem aquela nostalgia em relação aos bons tempos da década de 80, tava rolando ali em Minas Gerais também uma nostalgia oitentista. Também havia um desejo dos mineiros de se autogovernar. Mas você sabe que o desejo de Minas de se autogovernar é um pouquinho diferente da de São Paulo, porque os mineiros querem a sua própria nação, e isso era uma coisa que o Bonifácio queria evitar com todas as letras. José Bonifácio não estava por trás da formação da Junta Mineira. Se pudesse, ele estaria, né? O cara queria estar no controle de tudo, mas ele não estava. Mas ele sabia que isso aconteceu, e por isso ele resolveu agir com antecipação. Então o cara fez uma jogada de mestre. O que ele fez? A carta que a Junta Paulista mandou para a Junta de Minas tinha sido escrita por quem? Por quem? Pelo próprio José Bonifácio. De novo, só tem um caligrafista em toda São Paulo. Só consigo pensar isso. Tinha pouca gente sabendo ler e escrever nessa época, cara. Claro. Mas assim,
A carta que o Bonifácio mandou era o seguinte: ele propunha uma aliança entre São Paulo e Minas Gerais em prol da permanência de Dom Pedro I. A carta dizia: nós declaramos diante dos homens e diante de Deus com juramento solene que não queremos nem desejamos nos separar de nossos caros irmãos de Portugal. Queremos ser irmãos, irmãos por inteiro, e não seus escravos. Ou seja, meus ouvintes, como sempre, o Bonifácio estava sendo muito esperto, né? Esse cara que era amanteigado, ele era ligeiro, ele era muito esperto. Ele sabia que as chances das províncias brasileiras se separarem eram enormes. E como representante da Junta de São Paulo, ao pedir apoio de outras províncias para que Dom Pedro permanecesse no Brasil, ele estava tentando vender a ideia de que todos ali tinham mais a ganhar permanecendo unidos ali em torno do príncipe, do que se tentassem, por exemplo, se aventurar sozinhos por caminhos separados. Cerca de uma semana depois, chegou, é claro, o Ano Novo. Dia do povo comemorado, dia do povo ficar em casa, descansar com a família, mas não para José Bonifácio. Ah, a caneta ia cantar de novo. O homem não parava. No primeiro dia daquele ano de 1822, em 1º de janeiro, ele foi pessoalmente até o Dom Pedro I entregar mais uma peça de seu plano: a representação da Junta Provincial de São Paulo. Pô, o cara parece um pombo correio de tanta carta que ele entrega pros outros, assim, principalmente no colo do príncipe Dom Pedro. Ele tá quase vestido que nem o Supla aquela vez, que é uma camiseta com a bandeira de São Paulo, uma calça com a bandeira de São Paulo e segurando a bandeira de São Paulo. É a Junta Paulista do Manifesto Paulista, da Carta Paulista, caraca. E dessa vez, esse documento tinha um tom muito mais firme, porque dizia que os paulistas estavam prontos a derramar a última gota do seu sangue para que o príncipe regente não partisse. Ou seja, Bonifácio, Paulista, os mineiros estavam a partir de agora #fechados com Dom Pedro I, quase implorando pro cara ficar no Brasil. Mas não se falava ainda naquele momento sobre romper com Portugal. Mas as cartas estavam deixando subentendido que, olha só, isso pode acontecer. Se acontecer, não fiquem surpresos. A gente fez o Penta já pensando no Hexa, aquela coisa. Bem, e é importante dizer que o Bonifácio estava longe de ser a única pessoa do gabinete do Dom Pedro I a defender aquela ideia de independência. Estava cheio de aliados. Na verdade, quase todo mundo que trabalhava com o príncipe defendia que ele ficasse no Brasil. A jura, tipo assim, a jura. Todo mundo que tá do lado do cara querem que ele fique pra conseguir os seus carguinhos. Que novidade, que inovador. O juiz e maçom José Clemente Pereira, ele também defendia, claro, a permanência de Dom Pedro no Brasil. Esse sim é o mesmo José Clemente que tinha no nosso episódio anterior levado aquela baionetada na cabeça de um soldado português no Largo do Rócio. E depois de uma experiência dessas, dá pra entender que o cara tava 100% focado em manter o Pedro no Brasil. Desde 1821, a Leopoldina vinha trocando cartas com ministros, com frades e militares, incentivando essa galera a fazer pressão para que o marido não voltasse para Portugal. Mas a partir daquele novo ano de 1822, ela começou a fazer declarações cada vez mais públicas. Um dia depois de Bonifácio entregar a Dom Pedro I o documento paulistano, em 2 de janeiro de 1822, ela deu um dia de folga pro Dom Pedro, né? Leopoldina escreveu ao seu secretário particular, o George Anton von Schaffer: meu marido está mais disposto a essa ideia do que eu esperava. Porém, para os brasileiros, é necessário que maior número de pessoas influa sobre ele, pois não está tão seguramente decidido como eu o queria. O exército português quer obrigá-lo a partir. Se isso acontecer, então tudo estaria perdido. Impedir isso é absolutamente necessário. Ou seja, de acordo com ela, o Pedro estava inclinado a ficar, mas o cara não estava decidido do jeito que ela queria. Eu só me pergunto quantas pessoas precisam ainda influenciar o Dom Pedro a ficar, porque assim, ministro, juiz, esposa, paulista, mineiro, falando pro cara ficar,
mas o príncipe ainda estava indeciso. O que precisa acontecer para ele mudar de ideia? Pois é, Zotes. E não é só a gente aqui que está ficando impaciente com o Dom Pedro. A Leopoldina também estava muito impaciente. Apenas 6 dias depois, em 8 de janeiro, ela escreveu outra carta para o seu secretário particular que dizia o seguinte: O príncipe está decidido, mas não tanto quanto eu desejaria. Muito me tem custado alcançar isto tudo. Só desejava insuflar uma decisão mais firme. Ou seja, estamos chegando lá, quase convencendo Dom Pedro. A poucos e tímidos passos estamos chegando lá. O cara é fraco na política, cara. Seja mais firme, cara. Seja duro. Se tem alguém que é frouxo, é ele. Mas tem um problema. O Brasil não tem o tempo todo do mundo. Cada dia conta, porque em breve a conta vai chegar. E quando ela chegar, ela não vai ser nada barata. No dia 8 de janeiro de 1822, não se falava outra coisa nas ruas, nas tabernas e no próprio Largo do Paço do Rio de Janeiro. Mas o que se falava, Alexander? O que estava sendo dito? Ora, Zotes, os boatos diziam que, no dia seguinte, tropas portuguesas armadas iriam chegar e forçar o príncipe regente a voltar para Portugal. Será? Será mesmo? Tinha ainda o rumor de que milícias brasileiras estavam vindo de São Paulo a mando do José Bonifácio, prontas para defender o príncipe. Será verdade? Será mentira? E ainda por cima corria a conversa de que o Bonifácio tinha mais documentos escondidos na manga e pretendia soltá-los publicamente a qualquer momento. Era tipo um exposed analógico. Leopoldina, que já tava há meses empurrando lá o marido para que ele tomasse alguma atitude concreta, novamente escrevia pro seu secretário, o George Anton von Schaffer. Na carta que ela mandou, Leopoldina especulava até sobre o tipo de governo que o Brasil poderia ter caso Dom Pedro continuasse por aqui. No documento, ela dizia: Esperam-se aqui muitas agitações para o dia de amanhã. Ouviu dizer alguma coisa? O príncipe está decidido, mas não tanto quanto eu desejaria. Se tudo ocorrer como se espera, os ministros serão trocados e serão empregados naturais do país que sejam ilustrados. O governo será instituído à maneira dos Estados Unidos da América do Norte. Muito me custou alcançar tudo isso. Só queria conseguir inspirar nele uma decisão ainda mais firme. Mais uma vez, veja só, tal como mencionamos no episódio passado, a Leopoldina novamente se espelhava nos Estados Unidos, mas ela curiosamente aqui dizia que não imaginava que o marido fosse um tipo de imperador absoluto se ele permanecesse no Brasil. Mas sim, ela pensava num tipo de federalismo, uma coisa feita por ministros brasileiros e por um governo organizado no estilo da América do Norte. É bem curiosa essa carta. Mas assim, Zotes, foi isso que ela escreveu nas suas cartas. Talvez ela estivesse blefando só para conseguir mais apoio à decisão de permanência do seu marido no Brasil e para que futuramente ele se tornasse imperador. Então, nós não temos certeza, não tem como saber exatamente o que passava na cabeça dela. E além de tudo, tinha um detalhe importante que mencionei já uma vez, mas reforçarei. Leopoldina estava grávida do terceiro filho do casal. E essa gestação ajudava ela a falar o seguinte: se eu voltar para Portugal com meu marido, essa criança, este bebê, terá risco de vida. Então teremos que ficar aqui no mínimo até a criança nascer. Era verdade, mas tinha política aí no meio. E falando em política, o 9 de janeiro chegou e o que aconteceu naquele dia foi algo bem inesperado, tanto para os portugueses quanto para os brasileiros. Porque desta vez a novidade não viria de Portugal, viria de Minas Gerais. Acontece que o capitão-mor da cidade de Mariana, chamado de José Joaquim da Rocha, que morava já no Rio de Janeiro, ele reuniu 8 amigos seus ali na sua casa, na Rua da Ajuda, número 37, e fundou o chamado Clube da Resistência. Um nome bem estranho,
que hoje em dia parece mais grupo de gente suspeita na internet fazendo coisas esquisitas. Mas o que o Clube da Resistência queria fazer, Alexander? Queria fazer coisas esquisitas, óbvio, né, Zotis? Óbvio. Aquilo era um grupo formado com o objetivo específico de convencer Dom Pedro I a ficar no Brasil. E essa galera do Clube da Resistência tinha uns bons contatos. Mais especificamente, tinha um contato com uma gráfica chamada Tipografia de Moreira e Garcês. E por que essa gráfica era tão importante? Ora, porque no início do século XIX, ter o contato com uma gráfica era tão ou até mais importante do que você ter contato de um AJ aqui no século XXI ou de um influencer de peso. Porque através dessa gráfica, você podia fazer muitas coisas. Você podia imprimir jornais, panfletos, cartazes, propagando as ideias que você quisesse e levando suas ideias adiante. Nessa época, se você queria fazer propaganda, era necessário antes ter uma impressora. Por isso mesmo que uma das primeiras ações desse clube foi começar a imprimir e colar cartazes por todas as esquinas do Rio de Janeiro. Eles literalmente começaram a fazer postagem. E o que esses cartazes diziam, meu caro? Eram, obviamente, cartazes políticos, mas embaixo havia um espaço para as pessoas assinarem. Ou seja, os cartazes eram, na verdade, uma grande petição. Era a maneira da época de você dar um like na postagem. Nada mudou. Tudo continua igual. Quem apoiasse a ideia de que Pedro I ficasse no Brasil deveria assinar logo abaixo em um daqueles cartazes. É quase como se fosse uma petição ali no change.org. E por mais que a gente tenha feito piada aqui, essa ideia foi bem inteligente, porque isso ia passar a imagem de que o público brasileiro, muito além do gabinete que cercava o príncipe, também queria que Dom Pedro I ficasse no Brasil. Pô, seria fácil daí, né? Paga 5 ou 6 moleque pra sair assinando vários cartazes por toda a cidade. Com vários alter egos. Pois é. Hoje em dia tu precisa criar várias contas no Google para ter vários drives gratuitos ou vários perfis em serviços gratuitos online. Naquela época não, é só sair assinando. Mas daí vem algo na cabeça dos ouvintes. Uma pergunta. De quem foi a ideia de fazer esses cartazes assináveis? Deve ter sido o Bonifácio, né? O cara pensa em tudo. Errado, Alexander. Essa ideia foi, ao que tudo indica, de uma pessoa que estava ali do lado do Bonifácio, da Maria Leopoldina. Pois é, depois de trocar tantas cartas com o seu contato na igreja, o Frei Francisco de Santa Teresa de Jesus Sampaio, o Frei resolveu entrar no movimento do Fico com tudo. Ele ajudou a redigir o manifesto e também fez aquela petição circular por todo o Rio de Janeiro numa velocidade impressionante. Tudo isso em pouquíssimos dias. Porque ele fazia parte de uma das redes mais importantes que tinha no Brasil, né? Ele fazia parte da Igreja Católica. E os padres sabiam ler e escrever e se falavam. Muito, mas muito mesmo. E adivinha o que aconteceu? Essa petição foi um sucesso total. Em poucos dias, o abaixo-assinado conseguiu mais de 8.000 assinaturas de cariocas, paulistanos e mineiros que moravam no Rio de Janeiro. Tudo isso numa cidade de cerca de 60 mil habitantes. Ou seja, mais de 13% da população da cidade assinou aquela petição para que o Dom Pedro I ficasse no Brasil. O cara é muito popular, meu Deus, todo mundo quer ele, né? Essa é a ideia que querem te passar, né? Afinal, quem eram essas pessoas que assinaram isso, hein? Quem são? Quem são? Pensem que menos, assim, de 5% da população daquele Brasil sabia ler e escrever. Então, assim, eu preciso falar? Mas eu vou falar. Obviamente, foram majoritariamente militares que queriam cargos, comerciantes que queriam comércio livre, advogados, juízes, políticos do Senado da Câmara e maçons de várias lojas, que o José Bonifácio ali também tinha uns bons contatos para fazer o ouvido dessa galera. Ainda por cima, a coleta de assinaturas foi organizada pelo Senado da Câmara, com o apoio da imprensa. Ou seja, isso aí estava bem longe de ser uma mobilização espontânea vinda das ruas. Isso aí foi um movimento político muito bem articulado pelas elites. Esse é o segundo evento aqui que nós estamos narrando que
parecia muito espontâneo, mas na verdade não era. E não vai ser o último evento que a gente vai narrar nesse episódio que tenha a imagem parecida. Bom, de qualquer maneira, aquele era um número de assinaturas impressionante. Era o maior baixo-assinado que o Rio de Janeiro já teve. Inclusive foi um dos únicos, né? Mas assim, como é que se chamava essa petição, Alexander? Se chamava Petição do Fico. Oh. Pois é, vocês já devem ter ouvido falar desse documento. A frase de abertura dele dizia: Vossa Alteza Real deve ficar no Brasil, quaisquer que sejam os projetos das Cortes Constituintes. Agora, com o documento prontíssimo e as assinaturas na mão, faltava a cereja do bolo. Que era o quê? Era entregar isso ao Dom Pedro I de um jeito que parecesse muito espontâneo, muito popular, de um jeito que parecesse que aquilo tinha sido vontade genuína do povo brasileiro e não algo articulado pelo seu próprio gabinete. É projeto de gabinete, faça parecer uma demanda da população. Já comigo. Por que eu não estou surpreso? Eu já vi isso tantas vezes na minha vida. Eu acho que eu vi hoje, inclusive. Mas tudo bem. O dia 9 de janeiro chegou e o Clube da Resistência teve então mais uma ótima ideia, é que com certeza não foi combinada previamente com ninguém. Eles convidaram o juiz Clemente Pereira, que trabalhava próximo de Dom Pedro I e liderava o Senado da Câmara. Convidaram ele para comandar uma marcha simbólica. Mas o que estava por trás dessa marcha simbólica? Me explique-me essa ideia. A ideia era que José Clemente iria, em suas belas e delicadas mãos, segurar a petição do Dia do Fico. E ele iria sair em procissão, levando aquele documento desde o prédio do Senado da Câmara, onde ele trabalhava, até o Paço Imperial, onde estava o Dom Pedro I. E quando ele entregasse aquilo lá no colo do príncipe, ele ia fazer um discurso para ele. Mas calma que isso não era tudo. Era bem encenado o negócio. O José Clemente não iria sozinho. A procissão seria acompanhada também pelos membros do Clube da Resistência, por outros integrantes do Senado da Câmara e também pelos chamados cidadãos bons. Você já deve imaginar quem eram essas figuraças, né? Quem eram esses cidadãos de bem? Cidadãos bons, simplesmente a nata das elites brasileiras. Mas tem um detalhe curioso no meio disso tudo. Alguns desses cidadãos bons, na verdade no meio deles, né, já que você não tem tantos cidadãos bons naquele momento no Rio de Janeiro, você faz o que, Alexander? Você paga eles, você tem que dar aquele faz-me rir, molhar a mão do carioca. Clube da Resistência chegou na rua e falou: quer ganhar graninha? Quer ser figurante? Tenho hoje um trabalho pra você. É engraçado, né? Nos Estados Unidos, quando a galera vê algum protesto de esquerda, fala: não, isso aí são figurantes pagos pela oposição. Tá aí, ó, aqui no Brasil, de fato, os caras foram pagos. Olha que loucura, né? A lógica até é parecida. Só que essa galera agora iria andar junto ali com a procissão da petição do Fico. Era pra dar volume, né? Pra ficar impressionante. Olha, quanta gente quer que o Dom Pedro fique no Brasil. Uau! José Clemente Pereira topou o convite ali do Clube da Resistência, embora anos depois ele mesmo admitiu que inicialmente hesitou. Mas por quê? Por quê? O cara, na verdade, ele não tava ali com medo de fazer uma farsa, nada disso. Ele tinha simplesmente medo, porque ele sentia que estava sendo observado bem de perto pelos portugueses. Assim, dado o contexto que o cara tinha levado uma baionetada na cara no ano anterior, eu também teria um certo receio. E aí você vai liderar uma marcha no meio da rua? Sei lá, né? Sei lá. Pô, você escolhe exatamente o cara que levou porrada pra fazer isso? Tudo bem. Assim, ao meio-dia de 9 de janeiro de 1822, o juiz José Clemente Pereira deu um grande chute em direção ao gol. Ele iniciou uma marcha junto com seus colegas, saindo do Senado. Acompanhados de membros do Clube da Resistência e os figurantes pagos, todos eles indo em direção até o Paço Imperial. Ao chegar lá, bom, obviamente toda aquela multidão foram barradas pelos guardas de entrar no Paço Imperial. Eles pediram pra todo mundo esperar lá fora, enquanto só o José Clemente e alguns cabeças importantes foram autorizados pra ir ver o príncipe. José Clemente foi lá, subiu as escadas, chegou até o gabinete de Dom Pedro
e encontrou o jovem príncipe encostado no trono do seu paizão. O José colocou o manifesto em cima da mesa e pediu permissão para abrir a sacada do paço, da onde dava para ver o Largo do Paço, que era onde a galera que o acompanhou estava reunida lá embaixo. E aí, de um jeito muito natural, falando quase mais voltado ali pra sacada, pra galera que estava lá embaixo do lado de fora, mais do que virado pro próprio Dom Pedro, o José Clemente disse em alto e bom som: Ah, senhor, será possível que Vossa Alteza Real ignore que há um partido republicano em muitas das províncias do Brasil, por não dizer em todas elas? Se Vossa Alteza Real nos deixar, a desunião é certa. O Partido da Independência, que não dorme, levantará o seu império e em tal desgraça, que de horrores e de sangue, que terrível cena ocorrerá aos olhos de todos. Cara mandando ali um teatrinho puro pra todo mundo ouvir, mais do que pro Dom Pedro escutar. Ao ver aquelas 8.000 assinaturas, Dom Pedro I, depois de suspirar profundamente, teria dito que... Convencido de que a presença de minha pessoa no Brasil interessa ao bem de toda a nação portuguesa e conhecendo que a vontade de algumas províncias o requer, demorarei minha saída até que as cortes e meu pai e senhor deliberem a este respeito, com perfeito conhecimento das circunstâncias que têm ocorrido. Pois é, veja só que fala calorosa, não é mesmo? É uma fala tão quente quanto meu refrigerador. O cara mandou uma resposta típica de ChatGPT 200 anos antes dele existir. Pois é, a resposta do príncipe foi publicada em um edital naquele mesmo dia. E é por isso que nós sabemos o que ele falou aí. Mas eu sei que vocês estão pensando, pô, que resposta anticlimática. E realmente ela é. Tanto pra nós aqui em 2026, quanto pra toda essa galera que fez cartaz, que colou cartaz, que colheu assinaturas, que pegou assinaturas, que bolou um plano, que entregou na mão do príncipe. Tudo isso pro cara falar: beleza, vou ver e te aviso. Sim, esse foi o famoso dia do fico. Que na verdade de fico não teve nada, né? Foi um grande talvez, quem sabe, vou pensar. Foi na real o príncipe sentado, olhando pra petição e falando: olha, por enquanto eu vou ficar, talvez. Por quanto tempo? Não sei. Não tem nem o verbo ficar em nenhuma dos pronunciamentos aqui do Dom Pedro I. O cara falou uma frase inteira gigante e nenhuma delas tem o verbo fico. Fascinante. Mas assim, como é que isso virou o dia do fico? Que malabarismo você tem que fazer para que isso se torne o dia do fico? Bom, a versão que a gente conhece hoje lá, aquela famosa frase que todo mundo sabe: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Olha só, isso só foi aparecer no dia seguinte a esse, no dia 10 de janeiro, quando foi publicado em outro edital do Senado um novo pronunciamento do Dom Pedro I, para dar um ar de bravura que a resposta original não tinha. O próprio José Clemente admitiu que o edital anterior, do dia 9, tinha sido publicado com um errinho. De acordo com ele, aquilo tinha sido impresso com notável alteração de palavras. Sei. Tá bom então. Erro é tipo você errar se uma palavra é com S, com X, com CH. Não um discursinho vazio inteiro, né, Zótias? Caraca, o cara criou uma fanfic do nada. Esse foi um erro, mas tudo bem, né? Vamos seguir adiante. Melhor corrigir do que deixar errado. Corrigir ou criar uma outra versão? Ele deu uma de George Lucas, né? O que vale é o último corte. O que vale é a edição final. Quem popularizou o dia do fico, eu sei que vocês estão pensando, foi o nosso grande ilustrador francês, o Jean-Baptiste Debré. Ele fez uma aquarela muito detalhada dessa ocasião. É detalhada até demais, se você perguntar o que eu acho disso. Porque naquela aquarela é retratado o Dom Pedro I na sacada do Paço Imperial, cercado de uma grande multidão lá embaixo. Os militares ao seu redor, todo mundo olhando para o príncipe como se ele já fosse o grande herói da nação,
Todo mundo balançando o chapéu, comemorando, todo mundo muito entusiasta. É uma imagem bastante pomposa e que mostra o Dom Pedro como um cara bastante heróico. Algumas fontes dizem que depois dele falar aquilo lá, ele foi realmente na sacada do paço, falando assim: quem é essa galerinha lá embaixo, José Clemente? Ele foi lá e falou: olha só, meus amigos aqui da maçonaria, do Senado da Câmara, oi, tchau, tchau. Cala a boca e a cena, só isso. Algumas fontes dizem que tem isso, outras não falam de nada disso, mas essa versão que o Debré pintou popularizou isso aí, que ele foi pra sacada e olha só como eu sou popular. Sim, vou ficar. Depois o pessoal reclama que as imagens de AI vão matar a verdade, né? O Debré já tava batendo nela há algum tempo. E tem um detalhe importante, né? Debré nem estava lá naquele momento. O cara não estava com um bloquinho na mão, ele não estava desenhando a cena ao vivo, porque se você olhar o desenho dele, o Debré ia ter que estar meio que voando nos ares do lado da sacada pra ele ter pintado uma coisa dessas. Ele tava no andaime, Zotes, ele tava no andaime. Tava com o drone dele, drone da missão francesa. Ele fez essa ilustração meses, inclusive quase anos depois, baseado, é claro, em relatos orais. E eu tenho certeza que os relatos eram bem precisos, né? Tão precisos quanto a ilustração dele. Mas assim, essa ilustração revela até algo bem interessante sobre o próprio Debré, né? No episódio em que falamos da chegada da família real portuguesa no Brasil, a gente fez vários elogios a ele. Ele merece ser comentado porque ele mostrou muita coisa que ninguém mostrava sobre o Brasil. Mas é importante lembrar, o cara era um ilustrador, um gravurista, ele não era um fotógrafo. E como todo artista, ele colocava o próprio olhar, a própria interpretação em tudo que desenhava. E esse dia do Fico é a maior prova pra gente ter isso em mente. Porque às vezes o Debré agrupava tudo na mesma imagem, vários elementos diferentes que ele viu em horas diferentes, em lugares diferentes, tudo ali na aquarela dele. Ele também escolheu o que destacar, o que exagerar, o que minimizar, ele sabia de tudo isso. Em alguns casos ele até desenhava coisas que não aconteceram, olha só, justamente para causar impacto. E isso não quer dizer que o que ele retratou em suas aquarelas não existisse. Ah, meu Deus, agora tudo que ele fez é fake. Não, isso que a gente tá falando apenas é pra gente entender que talvez as coisas que ele desenhava não tenham acontecido exatamente daquela forma, naquele enquadramento perfeito, com aquela organização de imagens exata, com aquela composição tão bonita e conveniente que aparece nas gravuras dele. Provavelmente aquela multidão era 1/3 ou menos do que ele representou. O dia do Fico foi, na prática, um acordo de elites. Eu acho que já tá dando pra ter uma boa ideia disso. O Rio de Janeiro queria manter a corte, São Paulo queria manter o seu comércio livre e Minas queria manter as suas minas e sua autonomia. E Dom Pedro, obviamente, queria continuar sendo monarca. Todo mundo tentou encontrar a melhor solução para si, não para os outros. E o Dom Pedro I, ao receber a proposta no seu colo, ele olhou e falou: beleza, pode ser, eu vou pensar. O veículo de mídia do Clube da Resistência só conseguiu espalhar informações pelo Rio de Janeiro porque eles tinham por trás deles o apoio financeiro dos fidalgos brasileiros. Da mesma forma, hoje o GeoPizza só consegue entregar fofocas, geopolítica, arqueologia e história em seus ouvidos porque a gente tem os nossos digníssimos ouvintes apoiadores por trás de toda essa estrutura. As pernas da informação têm o comprimento do seu financiamento. Olha só, elas se movem na velocidade do dinheiro. Mas eu te pergunto, meu caro fidalgo Alexander, em troca de apoiar esta iniciativa que é o GeoPizza, o que os financiadores recebem em troca? Bem, os apoiadores do GeoPizza recebem nossos episódios secretos, os episódios extras exclusivos. Eles escutam então GeoPizza em dobro? Isso mesmo! Além disso, eles podem também ganhar descontos nos produtos exclusivos da marca GeoPizza. São nossos pôsteres, mapas, canecas, camisetas, ecobags e bonés que a gente quebrou nossa cabeça para deixar tudo muito lindo, que está agora na nossa Geoloja. E não para por aí. Os nossos ouvintes apoiadores também podem entrar nos grupos exclusivos do WhatsApp,
onde a gente conversa sobre os episódios, sobre filmes, sobre livros e tem debates sobre os bastidores da produção do GeoPizza. E é lá também que os ouvintes têm acesso a cenas cortadas dos nossos episódios e onde eles também podem sugerir pautas para temas futuros. E tal como no Brasil de Dom Pedro I, no nosso Geoburgo também, claro, rolam conspirações o tempo todo para tentar manipular as decisões do governo de nosso platinado príncipe regente, Rodrigo Zotis. Veja como os regentes sofrem, ó céus pai. Mas enfim, contribuindo apenas a partir de R$5 por mês, o nosso endereço pix@geopizza.com.br, programando um Pix recorrente para preferencialmente todo dia 5 do mês, você tem direito a tudo isso que a gente descreveu e muito mais. Eu apoio mais custo-benefício do Brasil atualmente, não há outro melhor. Mais custo-benefício que isso, só financiar a campanha política. Mas para isso aí, os nossos ouvintes não têm dinheiro, né? E você, claro, também pode nos apoiar pelas nossas campanhas de financiamento coletivo, cujos links estão aqui no final da descrição desse episódio. Mas assim, fazer um Pix é a mesma coisa e ainda por cima não tem taxa nenhuma. Mas agora chega de falar de dinheiro, é preciso falar de relacionamentos. Isso mesmo, é hora de saber quem fica com quem. É hora de falar de traição, é hora de falar de fidelidade. Mas como assim fidelidade? Ora, fidelidade a Portugal ou ao Brasil. Então, Alexander, você sabe aquele meme do o mito da relação consensual, em que tem de um lado da imagem um homem falando eu aceito, do outro lado da imagem tem uma mulher falando eu aceito, mas lá no canto tem uma terceira pessoa, uma terceira figura misteriosa, oculta, que fala eu não aceito, então a relação não pode acontecer. Bom, isso aqui existiu em muitos períodos da história, como foi o caso deste. É o caso de Lisboa após o Dia do Fico. Pois é, Lisboa não gostou nada do Dia do Fico. Poucos dias depois da declaração do Dom Pedro I, as cortes de Portugal simplesmente excluíram o cargo de príncipe regente. Ou seja, o cargo que Pedro exercia não existia mais. O cara estava desempregado. Na prática, ele tinha sido rebaixado para um tipo de delegado temporário. No lugar do seu governo, Portugal criou juntas governativas em todas as províncias que iriam obedecer direto a Portugal, não mais ao Brasil. Ainda por cima, Lisboa decretou que as leis brasileiras definidas no Brasil não teriam mais validade alguma de agora em diante. Ou seja, era como se eles mandassem um recado muito claro dizendo, olha só, não adianta vocês criarem nada de junta paulista, junta mineira ou mesmo esse tal de clube da resistência. Nós não aceitaremos nada do que os brasileiros criarem. E pior ainda, eles ameaçaram impor a vontade de Lisboa através das armas, porque em 11 de janeiro de 1822, só 2 dias depois do Dia do Fico, Dom Pedro I iria encontrar mais problemas, dessa vez vindo do general português Jorge de Avilés, que ocupava o cargo de governador de armas da corte. Ele comandava todos os portugueses do Rio de Janeiro, isso já há uns 8 meses. Será que esse nome é familiar para vocês, ouvintes? Olha, esse nome não me vem à minha cabeça, mas vem à cabeça do José Clemente, porque foi esse cara, o Jorge de Avilés, que comandava as tropas que deram baionetadas no cocoruto do coitado do José Clemente. Pois é, né? Então, confusão vem por aí. Será um embate de pessoas que não se gostam muito. E aí o Avilés chegou com uma ideia e um sonho. Ele foi pessoalmente aos quartéis do 11º e 15º Batalhões da Infantaria, ali no Rio de Janeiro, que eram unidades compostas majoritariamente por portugueses, ou seja, não havia muitos brasileiros entre eles. E lá ele começou a cantar uma ideia de que, olha só, e se a gente se rebelasse contra o Dom Pedro I? Mas ele precisava de uma desculpa pra isso. Ele precisava de algo que fizesse com que todo mundo apoiasse a rebelião dele. E o que ele ia inventar? Pra tu ver como o golpe militar aqui no Brasil tá sempre na pauta dos caras, né? Bem, o Avilés disse que tinha sido demitido pelo príncipe sem justa causa. E os soldados, de cara com aquela situação, saíram às ruas, marchando, de armas nas mãos, indo em direção ao Paço Imperial.
A ironia é que, na verdade, o Dom Pedro tinha sido demitido pelas cortes de Lisboa, não o contrário. É óbvio que o Avilés estava mentindo em relação a isso. Mas se antes era mentira o fato dele ser demitido, olha, agora pode ter certeza que o Dom Pedro estava irritado o suficiente para considerar demitir esse cara. Na prática, o Avilés criou uma fanfic ótima e resolveu organizar um golpe de estado. Zotes, qual golpe de estado no Brasil não foi na base da fanfic? Os caras em 64 disseram, ah não, a União Soviética vai tomar conta do Brasil. Aí os caras meteram o golpe. Sempre foi em cima de mentira e bobagem e besteira. Aos poucos começou a se espalhar uma história, que nós não sabemos se é verdade ou se é mentira, de que as tropas portuguesas iriam aparecer em breve e levar o Dom Pedro I à força para dentro de uma fragata chamada União. Esse navio levaria o príncipe regente então para Portugal. A euforia dos portugueses revoltosos foi tanta que o tenente-coronel, que também era português, chamado de José Maria da Costa, que estava ali ao lado do Avilés, já tinha tomado umas cachaças naquele dia e falou o seguinte: havemos de levar o príncipe pelas orelhas. Leopoldina, ao saber disso, pegou os dois filhos pequenos, a Maria da Glória de 3 anos e o príncipe João Carlos de apenas 1 ano, e fugiu para a fazenda de Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, a cerca de 80 quilômetros de distância da capital. O José Bonifácio pegou sua caneta e fez o que ele sabia fazer de melhor, né? Começou a elaborar planos de fuga para o príncipe. Enquanto isso, o Avilés, com quase 2.000 soldados portugueses, estava marchando para o centro do Rio de Janeiro, vindo do Morro do Castelo, de onde um despacho dizia que os soldados portugueses ameaçavam varrer a metralha a população a seus pés. Ao chegar próximo do Paço Imperial, o Avilés colocou suas tropas em posições estratégicas e assumiu o controle do arsenal de guerra, dos depósitos de pólvora e das instalações da Marinha do Rio de Janeiro. Os soldados brasileiros que lá estavam nem tentaram resistir, porque a simples presença de centenas de soldados veteranos portugueses já bastava para afastar qualquer ideia de luta armada. Na prática, os portugueses tinham agora controlado as armas do Rio de Janeiro, e com isso assim faltava muito pouco para eles conseguirem controlar toda a cidade. O cenário não era nada bom. Mas calma, não priemos cânico. Dom Pedro I ainda tinha um apoio importante ao seu favor. A guarnição brasileira, que ficava na Quinta da Boa Vista, se manteve fiel a ele. E graças a isso, Pedro, talvez pela primeira vez na nossa série de 13 episódios até então, tomou uma decisão política de verdade. Que ordens que lhe deu, hein, Zotes? Em 12 de janeiro de 1822, ele assinou um edital que, obviamente, José Bonifácio redigiu. E o que o edital dizia? Considerando a necessidade de evitar os conflitos e as tragédias que poderiam resultar de um confronto entre brasileiros e portugueses, bem como de preservar a paz pública e, considerando que o armamento da Guarda Nacional não está disponível, Sua Alteza Real resolveu convocar para o seu serviço todos os moradores da corte que estivessem aptos a portar armas. Ou seja, o Dom Pedro I convocou todo mundo que conseguisse segurar um rifle, um facão ou um porrete na mão para ir para cima dos revoltosos e defender ele nas ruas do Rio de Janeiro. Era uma convocação civil, real e oficial. E olha que interessante, ele usou uma palavra bem mágica aqui, ele usou brasileiros e portugueses, ele diferenciou quem era quem. Antes isso não era comum, era quase todo mundo assim, súditos da nação portuguesa, de Lisboa. Agora, de repente, veja só, temos brasileiros, temos portugueses, temos 2 grupos. Quem ajudou a espalhar essa mensagem pela cidade através de panfletos foi quem, Zotes? O Clube da Resistência. Exatamente, eles mandaram imprimir cartazes com instruções práticas sobre onde se reunir, como se armar e o que fazer caso as tropas de Avilés atacassem. De novo, foi necessário fazer uma postagem nos muros, né? Pra explicar o que o pessoal devia fazer. Aquela mesma gráfica que a gente citou anteriormente, a tipografia de Moreira e Garcês, que já tinha impresso os cartazes da petição do Fico,
agora estava imprimindo praticamente guias de sobrevivência urbana, que dizia coisas como: em caso de invasão portuguesa, dirija-se ao Campo de Santana com sua arma e provisões. É que nem em caso de incêndio, dirija-se à saída de emergência, é a mesma coisa. Em caso de invasão portuguesa, se dirija até o Rio de Janeiro e brigue com eles. E surpreendentemente, muita gente apareceu na rua pra defender o Dom Pedro I. A melhor parte é que dessa vez não eram figurantes pagos. Durante aquela madrugada do dia 11 para o dia 12 de janeiro de 1822, milhares de pessoas comuns se juntaram à resistência. No Campo de Santana, quase 10 mil homens estavam de prontidão numa espécie de milícia popular. O poder de um influencer bom, hein? Conseguiu levar a gente pra rua. Tá faltando coisa hoje em dia, assim, tá faltando. Pros cariocas que talvez não tenham identificado esse lugar, o Campo de Santana é a atual Praça da República, ali na Presidente Vargas. Hoje é um parque, assim, é bem arborizado, cheio de canteiros e bancos, mas aqui no começo do século XIX, vamos dizer que a paisagem era bem diferente. Na época, o local era descrito como uma área semeada de charcos, brejos e alagados. Aos poucos, porém, a corte portuguesa começou a urbanizar aquela região e instalou ali, claro, obras, né? Um grande chafariz que tinha 22 bicas. Na época, como não havia, né, normalmente água encanada no Rio de Janeiro, as pessoas tinham que buscar a água que consumiam em casa, de balde, nas fontes. Então era muito comum mulheres lavarem as suas roupas nessa fonte, e era nessa fonte que os agueiros, né, os vendedores de água, enchiam os seus barris para vender, né, água pelas ruas do Rio de Janeiro. O barão austríaco Wenzel de Marschall, que estava no Rio de Janeiro, ele descreveu que depois do pronunciamento de Dom Pedro I convocando a galera ali no Campo de Santana, ele viu ali uma mistura de tropas, milícias, gente do campo, negros, mulatos, padres e monges. É gente a pé e a cavalo, armados tanto de pistolas quanto de facas e de porretes. Segundo o Visconde de Porto Seguro, a multidão incluía a tropa de linha e miliciana, incluindo os regimentos dos Henriques e de Pardos, e um sem número de cidadãos de todas as classes, cada um armado como pode, entrando nesse número eclesiásticos e até frades. Tinha tantos Henriques que tinha uma tropa só deles, é isso então? Imagina o tamanho da tropa das Marias e dos Joãos. Essa tropa de Henriques e Pardos é bem interessante porque Henrique faz sobrenome, é claro, é um nome, mas é o nome, qual nome? Henrique Dias. Henrique Dias que lutou ali contra os neerlandeses em Pernambuco há uns 2 séculos na nossa linha do tempo. Como Henrique Dias era, né, um africano, ou descendente dele, foi criado um regimento, obviamente do jeito segregado que o Brasil colônia era, só para pessoas pretas e pardas juntas. E aí recebeu esse nome, Henriques e Pardos, em referência ao Henrique Dias. Quem também estava lá observando aquela caótica situação de perto era a escritora, botânica e ilustradora britânica Maria Graham. Ela estava no Rio de Janeiro desde novembro de 1821. Ela tinha visto muita coisa acontecer e agora ela descreveu que ali no Campo de Santana, a atual Praça da República, começou a se formar um verdadeiro acampamento popular. De acordo com ela, havia soldados exaustos dormindo no chão, negros transportando capim e milho para os animais, moleques jogando, grupos de oficiais discutindo os acontecimentos e oradores fazendo arengas patrióticas com ouvintes ao redor. E aí, Avilés, vai encarar ou não vai encarar, hein? O Pedro aí chamou pro X1. Então, e aí, como é que vai ser? Você vai bancar a aposta? Você vai ser machão agora que o Dom Pedro também tem suas tropas? Quer brincar de guerra? Vamos brincar de guerra! Já reparou que tem propaganda que gruda na cabeça? Você nem quer saber, na real, daquilo, mas ela fica voltando e fica voltando na sua cachola? Pois é, a gente gosta de pensar que decide tudo de maneira racional, mas boa parte do nosso processo de decisão já aconteceu bem antes da entrada da razão. É exatamente este território que o neuromarketing trabalha. É o que faz o cérebro parar o que ele tá fazendo no momento, sentir alguma coisa e guardar aquela informação.
A agência Neurocode, neuromarketing aplicado, trabalha em cima dessa ciência, junto com inteligência artificial, para transformar tudo isso em conteúdo que realmente faz a sua marca vender. Isso mesmo, geração inteligente de imagens e vídeos dos seus produtos para eles não só aparecerem, mas ficarem grudados nos neurônios dos seus clientes. Você quer ver o seu produto bem representado, com aqueles vídeos e fotos hiperrealistas, né? Com aquele jeito de fotografia de verdade e não com aquela cara de AI fubanga que a gente vê por aí? Então, confie na Neurocode que eles fazem um baita serviço. E como cada empresa tem uma realidade diferente, cada negócio é um negócio, os planos são modulares e você escolhe o que realmente faz sentido para você. Então é isso, entre em contato com a Neurocode, neuromarketing aplicado, e faz um orçamento com eles. E conversa com o pessoal lá para entender como é que isso funciona na prática. Você consegue conferir o trabalho deles no Instagram, no @neurocode_agência. E agora, de volta com a nossa programação normal. Diante dessa massa de gente no campo de Santana, Avilés ficou com receio de começar uma guerra civil. Ele atravessou a Baía de Guanabara com suas tropas e montou um acampamento em Niterói, na época uma região que era chamada de Praia Grande. Mas o Avilés e os seus homens não foram embora. Eles ficaram lá, acampados em Niterói, de olho no Rio de Janeiro, prontos para atacar. E eles seguiram assim semanas e semanas. Você pode pensar, ele tá longe, não é problema. Mas assim, esse cara consegue um navio. E aí? Eu tenho minhas dúvidas se um tiro ia conseguir atravessar Niterói, Rio de Janeiro, do tamanho lá da ponte e conseguir acertar. Eu acho que é possível. Seria difícil, mas há chances. Então não era uma situação muito tranquila não, mas durante todo esse tempo a população que temia um ataque surpresa continuou acampada no campo de Santana. E obviamente Dom Pedro I também temia um ataque surpresa por parte das tropas do Avilés. Então o que ele fez logo em seguida? Ele mandou a sua famosa, eu vou contar pro meu papai. Ele escreveu uma carta endereçada ao rei Dom João VI dizendo que eles hão de ir embora e embarcar, ou hão de morrer. Uau, quem dera ele fosse sempre decidido assim, não é? Pois é, né? A macheza das brigas de bar agora tá finalmente aflorando nas brigas políticas. Logo em seguida, para consolidar o seu poder, no dia 16 de janeiro de 1822, Dom Pedro I nomeou José Bonifácio como ministro do Reino e dos Negócios Estrangeiros, tornando ele o primeiro brasileiro em um cargo daqueles. Ou seja, veja que ação esperta até. Portugal tinha dito que não ia reconhecer nada que o Brasil ia fazer, correto? Como resposta, o Dom Pedro falou assim, legal, então não reconheço nada que vocês aí, Portugal, façam também. Porque ele tava querendo um cargo que teoricamente não existia. Então era um grande passo em direção à autonomia brasileira. Inicialmente, o Bonifácio, ao receber aquele cargo, ele hesitou, né? Ele pensou, caraca, é real mesmo, a coisa vai acontecer. E Leopoldina foi a quem convenceu ele a aceitar. Enquanto isso, você sabe o que ainda tava seguindo naquele momento, Zotes? O quê? A galera ainda estava acampada no campo de Santana, porque o Avilés também ainda estava com as suas tropas agrupadas lá em Niterói. Eles estavam queimando pneus, eles estavam tentando contatar alienígenas. Alienígenas abduzam Dom Pedro I. O Avilés estava falando, olha só mais 72 horas, só mais 72 horas. Só mais 72 horas pro reinado de Dom Pedro I cair. Lisboa só me dê mais 3 dias. E nisso foi passando as semanas, Por isso, em 1º de fevereiro de 1822, atenção, a treta começou dia 11 de janeiro, vai fazer quase um mês isso aqui. O Dom Pedro I, ele perdeu a paciência, basicamente. E ele publicou a proclamação mais peso pesado que ele já tinha feito em toda a sua vida. Atenção! Oficiais e soldados portugueses, ainda é tempo. Aproveitem os momentos preciosos que o seu bom príncipe lhes oferece. Afastem de seu meio os homens desacreditados pela opinião pública e rebeldes às minhas ordens reais.
Que delírio é esse, soldados? Como é possível que tropas portuguesas, que conquistaram renome imortal nos campos de glória contra a usurpação francesa, agora se esqueçam de tudo o que foram e queiram se declarar rebeldes à minha sagrada autoridade? Homens insensatos, por acaso o soldado perde sua honra e dignidade quando obedece aos seus superiores e ao seu príncipe? Eu vos ordeno, portanto, pela última vez, que cumpram à risca o que mandei. Decidam, se entrando novamente no verdadeiro caminho do dever, querem voltar a ser dignos do nome de honrados e fiéis soldados portugueses, ou se desobedecendo às minhas ordens, querem ser marcados para sempre com o ferro de rebeldes e foragidos. Minha primeira e provavelmente única palma para Dom Pedro I. Entro em coro com ele. Aí do outro lado tava o Chalaço. Escreve que vai matar todos eles. Na verdade, eu acho mais provável que o Bonifácio tivesse escrito todas as palavras dessa carta. É isso que eu acho. Se bem que a intensidade dessa carta não corresponde ao Bonifácio. O Bonifácio é um pouquinho mais de boas, mas tudo bem. O Dom Pedro deve ter citado umas 5 páginas de xingamento pro Bonifácio e ele falou, peraí, deixa eu compilar em 4 bons parágrafos, peraí. Deixa eu traduzir essas coisas horríveis que você tá falando pra um português um pouco mais formal. Mesmo com essa carta que foi endereçada aos soldados pra meter medo neles, né? Foi só uma semana depois, entre os dias 9 e 10 de fevereiro de 1822, que o Avilés e as suas tropas finalmente partiram para Portugal, escoltados pelas corvetas Maria da Glória e Liberal. O Rio de Janeiro tinha ficado livre da força de suas tropas portuguesas pela primeira vez em anos. Agora, o caminho estava livre para Dom Pedro fazer o que quisesse. Ai meu Deus, que perigo. Era a hora perfeita pra ele aproveitar aquele embalo, garantir o apoio da população carioca que tava ali, né, no campo de Santana já apoiando ele e começar a construir o caminho pra independência. Mas nem tudo são flores, porque Dom Pedro logo foi informado de uma grande tragédia. O seu filho, o príncipe João Carlos, príncipe da Beira, herdeiro do trono, de quase 1 ano de idade, havia morrido de bronquite ou pneumonia no dia 4 de fevereiro de 1822. Leopoldina, claro, estava destruída e o Pedro, né, também devastado. Pior ainda era o fato de que isso tinha ocorrido durante o motim do Avilés. Quando a Leopoldina tinha fugido ali para a fazenda de Santa Cruz com seus filhos, grávida de 7 meses, ela fez uma viagem de 12 horas sobre o calor do verão carioca. Então pensa só, daquele calorzinho de 36 graus, o bebê de 11 meses que já estava doente, certamente não ficou nada melhor com aquela ida e com aquela volta de viagem. Isso por si só não foi a causa direta da sua doença, mas claramente piorou o estado de saúde da criança. Em uma carta endereçada ao seu pai, o Francisco I da Áustria, a Leopoldina escreveu: Não posso esconder a minha tristeza. Apenas a religião e a confiança firme em Deus, que faz tudo para o bem das pessoas, me dão algum consolo e tranquilidade. Mas isso vai levar tempo. Como tudo isso vai terminar, só Deus sabe. Nós vamos permanecer aqui. Disso já não tenho mais dúvida, e me parece que será para sempre. E Dom Pedro, que não era exatamente o tipo de homem, de pessoa que demonstrava vulnerabilidade, ele escreveu para o seu próprio pai, Dom João VI, que estava lá em Portugal: O príncipe Dom João Carlos, meu filho muito amado, já não existe. Uma violenta constipação cortou o fio de seus dias. O documento da onde a gente tirou essas informações é uma carta que está rasgada. Então, infelizmente, o restante das informações que ele comunicava, né, nesse despacho foi perdida. Mas assim, era raro o Dom Pedro I escrever dessa forma. E pior ainda, era o fato de que o Avilés e os portugueses eram, mesmo que indiretamente, culpados pelo falecimento de seu filho. Então os portugueses não conseguiram, né, roubar o Dom Pedro I, mas ceifaram a vida do possível segundo imperador do Brasil. E se antes o Dom Pedro estava hesitando já, agora ele ia entrar nessa com os 2 pés. Isso também explica parte da decisão e da firmeza que ele começou a ter aqui no fim do motim. Ele viu que ou eram eles, os portugueses, ou era ele e sua família que seria prejudicada. E aparentemente
foi aqui nesse momento que ele tomou uma decisão. Depois do dia do fico, e não no dia do fico, nem antes do dia do fico. Então essa é a parte mais curiosa. O que aconteceu depois do dia do fico é muito mais emblemático do que o próprio evento histórico em si. É muito triste, mas é muito doido que parte do processo de independência do Brasil foi motivado pelo luto de um pai que perdeu o filho. Que loucura, né? Mas existem mais bastidores do poder da independência brasileira. Porque o que vai acontecer a seguida e a importância de uma certa instituição brasileira chamada de maçonaria é algo que a gente vai ver no nosso próximo episódio. Segura seu borogodó que mais coisa vem aí. Cardápio da quinzemana. É chegada a hora das nossas dicas culturais. Os ouvintes anseiam por mais conteúdo histórico, por mais informação acerca desses eventos do dia do fico e das suas consequências. E aí, Alexander, o que trazes você no bolso do seu casaco para os nossos ouvintes tão sedentos de cultura? Eu trago um livro chamado de Diário de uma Viagem ao Brasil, sua residência lá, durante parte dos anos de 1821, 1822 e 1823. Escrito pela Maria Graham. Pois é, se existe uma testemunha estrangeira indispensável para entender como é que foram os dias antes e depois do dia do fico, e também da crise que antecedeu a independência do Brasil, essa pessoa é a Maria Graham. Escritora, ilustradora e naturalista inglesa, ela chegou ao Rio de Janeiro em novembro de 1821, a bordo da fragata britânica Doris. O seu plano original era seguir viagem para o Chile, mas circunstâncias inesperadas acabaram prendendo a Maria no Brasil justamente durante os meses dos acontecimentos mais turbulentos da independência do Brasil. Foi azar pra ela, mas uma sorte grande pros historiadores, porque o diário que ela publicou em Londres, já em 1824, com o nome que o Alexander acabou de ler, é hoje considerado uma das fontes mais importantes sobre esse período, sobre esses 3 anos de 21, 22 e 23. Como a obra já entrou em domínio público, ela pode ser lida gratuitamente na íntegra em bibliotecas digitais como o Internet Archive e o Google Books. Nesse livro, a Maria descreve o clima político do Rio de Janeiro, as tensões entre os portugueses e brasileiros, como é que eram as ruas da cidade do Rio. Ela fala do dia do fico, ela fala do motim do Avilés e comenta até o acampamento montado no Campo de Santana. O mais impressionante é que ela captura tudo aquilo com um detalhe muito grande. Ela registra desde as discussões políticas cotidianas entre os oficiais até cenas aparentemente banais, como escravizados transportando capim para os animais, enquanto líderes militares e civis estavam ali fofocando sobre o que ia acontecer com o Brasil. Ia permanecer ligado a Portugal ou não? Mais tarde, ela voltaria ao Brasil e se tornaria professora de quem? Da Dona Maria da Glória, filha de Dom Pedro I e da Leopoldina. A Maria Graham chegou inclusive a atuar como mediadora durante a Confederação do Equador, o que colocou ela ainda mais próxima dos bastidores da política imperial. Já a nossa segunda dica cultural é um livro chamado Dom Pedro I, um herói sem nenhum caráter, feita pelo historiador Paulo Resutti. Você já deve ter talvez esbarrado em alguma obra do Paulo Resutti, que ele tá escrevendo muita coisa sobre monarcas brasileiros. Ele na verdade lê muito sobre monarcas dessa época, mas ele especialmente entrou nos últimos anos, a falar sobre o primeiro e o segundo reinado. Por isso, talvez esta seja uma das melhores biografias modernas, assim, nos últimos 5 anos, pra você entender o Dom Pedro, que ainda não era imperador. O Resutti mostra um personagem muito mais humano do que normalmente a gente escuta, que é o que a gente procurou combater ou deixar claro aqui nesses últimos episódios. Você sabe bem, o cara é impulsivo, conquistador, músico, um cavaleiro e às vezes é um maníaco sexual e briguento e todos mais aquelas coisas. Se você quer entender todo o contexto por trás do dia do fico e de outras coisinhas que a gente ainda vai narrar, isso aqui serve como uma excelente introdução. A terceira dica cultural é um livro chamado José Bonifácio, escrito por Octávio Tarquínio de Souza.
E assim, se existe um personagem que domina todos os bastidores dos eventos que ocorreram entre outubro de 1821 e agosto de 1822, esse cara é, claro, o José Bonifácio. Enquanto que o Dom Pedro aprendia a navegar a política brasileira, o Bonifácio já estava articulando ministros, influenciando decisões e construía alianças. Essa é uma excelente biografia do cara, que inclusive explica com mais detalhes a sua relação com a Dona Leopoldina e como é que funcionava aquela enorme influência que ele tinha sobre o governo no Brasil. A quarta dica cultural, que é uma dica cultural que foi me dado, inclusive, a nossa ouvinte, a Liz, que é carioca, falou que foi ao Paço Imperial, que é a nossa quarta dica cultural, e ficou maravilhada porque ela, carioca, nunca tinha ido no Paço Imperial. Então entra naquelas coisas de, às vezes, o quão próximo você mora de uma construção histórica, menos é a chance de você visitá-la. Então, vamos combater isso? O Paço Imperial, obviamente, foi o local onde a família real primeiramente morou e também foi onde o Dom Pedro fez o seu famoso Dia do Fico, ou algo próximo ao Fico, não é mesmo? Esse prédio de 1743, ele é antiquíssimo. Ele foi construído pelo governador da época, o Gomes Freire de Andrade, para ser a Casa dos Governadores do Rio de Janeiro. O projeto foi de um engenheiro militar, o José Fernandes Pinto Alpolim, que aproveitou estruturas que já existiam ali, como o Armazém Real e a Casa da Moeda, e simplesmente fez um grande puxadão. Ele colocou mais 2 andares em cima. Vai que aguenta. Se pá, aguenta até um 3º andar. Do jeito que é o Brasil, né? Olha só. Não. Vamos botar mais aqui. Bota mais. Em 1763, quando a capital do vice-reino mudou de Salvador para o Rio de Janeiro, o lugar virou o Paço dos Vice-Reis. E em 1808, com a chegada da família real, virou, é claro, o Paço Real. Foi só em 1822, depois da independência do Brasil, que o lugar ganhou o nome de Paço Imperial. Então olha só, o lugar mudou mais de nome do que teve reforma. A parte mais icônica do edifício é, claro, a sua varanda. Foi nela que supostamente o Dom Pedro I foi, e lá onde o Debré retratou ele aclamando a multidão. Ela foi construída para aclamação do Dom João VI como rei e ficou ao longo do tempo, mas essa parte que ninguém te conta. Você olha fotos do Paço, você olha lá a pintura do Debré e pensa, uau, essa sacada é histórica. Não. Todas elas foram demolidas no segundo reinado e depois elas foram recolocadas de novo. Então, por que não deixou então igual? Ou por que não deixou destruído? Mas enfim, que bom que restauraram, na verdade. Destruíram ou reconstruíram algo que havia desabado? Essas sacadas aqui no Brasil são perigosas, Otis. Volta e meio uma marquise cai na cabeça de um porto-alegrense. Então, não sei não. Vai ver, caiu, falaram que tinham derrubado. Não, foi intencional. Depois colocaram de volta. Não, é uma reforma. Mas assim, foi também numa das salas do Paço Imperial que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea em 13 de maio de 1888 e apresentou ela ao povo lá da sacada do Paço. Mas essa sacada que ela usou é outra sacada e que ainda existe em sua forma original. É uma sacadinha que tem vista para o pátio interno do Paço Imperial. Ela não fica virada para a rua, tá, gente? E depois da proclamação da República, esse edifício virou a agência central dos Correios e Telégrafos. E nesse processo de adequação, um monte de coisa foi demolida, incluindo essas sacadas, e toda a decoração interna que tinha foi demolida ou foi vendida. Que tristeza. Inclusive, a platibamba do 3º andar foi retirada e o pátio central foi ocupado. Então, todo esse 3º andar onde Dom Pedro foi lá e falou pra galera, vou ficar, supostamente, isso foi removido quando foi a agência dos Correios. Então tudo que você vê ali é algo refeito. É até um milagre que durante o golpe militar da República, né, a galera não tenha derrubado o prédio. É até um milagre que ainda exista esse prédio de pé. Me impressiona. Foi em 1938 que o IPHAN tombou o prédio, mas só muitos anos depois, em 1982, é que a galera resolveu fazer uma restauração séria, devolvendo ao Paço a forma exterior original que ele tinha lá em 1818. Então tu vê, né? A galera reclama de remake, mas alguns são necessários. Verdade.
Mas assim, hoje o que você encontra no Paço Imperial? É um centro cultural! Tem exposição de arte contemporânea, concertos, seminários, tem a Biblioteca Paulo Santos, que tem cerca de 8.000 volumes de obras raras do século XVI a XVIII, tem livraria, disqueria, restaurante, café no pátio interno. A melhor parte, todos nós gostamos disso, entrada gratuita, olha só que maravilha. E o melhor, você pode sentar ali no pátio, tomar um cafezinho e imaginar tanta coisa de história que aconteceu ali nos últimos séculos. Você pode sentir a história pelas paredes, ou talvez a reformulação da história, já que tudo aquilo é uma réplica, né? Ou talvez só seja aquela impressão que você sente quando você vai no centro do Rio de Janeiro, porque tem uma energia estranha no centro do Rio de Janeiro. Às vezes é boa, às vezes nem tanto, mas com certeza vale a visita. Eu só espero que eles tenham muitos extintores de incêndio pra não ser outro museu brasileiro que pega fogo, né? É verdade. Pelo amor de Deus, parem de queimar a história brasileira. Bem, a nossa quinta dica cultural também é um local. É a Praça da República, o antigo Campo de Santana. Porque como nós falamos, né, nesse episódio de hoje, o Campo de Santana agora é uma praça arborizada que fica no centro do Rio de Janeiro, cheio de canteiros e bancos. O nome original do lugar era Campo da Cidade, depois virou Campo de São Domingos e só em 1753 foi rebatizado de Campo de Santana por causa da igreja de Santana que existia por ali. Então tu vê, né? O brasileiro gosta de rebatizar lugares. Agora, de novo. When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Reforma que é bom não é nada, só troca o nome. Quando a corte chegou em 1808, o lugar foi aterrado e urbanizado minimamente. Foi nessa ocasião que colocaram aquele chafariz de 22 bicas, como o Alexander falou. Foi só em 1880 que o paisagista Glaziou transformou aquele campo num jardim moderno, com cursos d'água, pontes, grutas e cascatas. E em 15 de novembro de 1889, naquele mesmo local, o exército brasileiro, liderado por Marechal Deodoro da Fonseca, proclamou a República. E assim, o lugar foi novamente rebatizado e passou a ser chamado de Praça da República. Hoje, quem visitar a região também pode conhecer o que fica ali do lado, a Casa Histórica de Deodoro. O nome já é bem explicativo. É uma casa colonial autêntica onde o Marechal viveu, que hoje é administrada pela Museologia do Exército Brasileiro. Novamente, o ingresso é gratuito, tudo que nós gostamos. E também vale o passeio pela Praça da República. Você vê ali aqueles canteiros e prédios ao redor. Mal dá pra dizer que aquilo ali foi o palco de tanta coisa, tanto desse motim aqui do Campo de Santana, quanto a própria proclamação da República, que nas pinturas é outra coisa, um descampadaço. Mas vale uma caminhada ou uma pedalada pra você aí se imaginar na história. É isso então, Zotes. Tivemos mais um episódio explicando as tretas dos bastidores da política brasileira do início do século XIX. Temos uma fornada servida especificamente no jeitinho brasileiro, com sabor de golpe, com sabor de sacanagem, com sabor de politicagem nos bastidores. Um acordo aqui, uma elite feliz lá, um aparelhamento das instituições ali, e assim, pouco a pouco as coisas vão andando. Eu queria ser o cara que vendia papel nessa época. O tanto de cartaz e panfleto que foi impresso não tá no gibi. Eu imagino muito o Alexander 200 anos atrás, dono de gráfica, com um charutão na boca, boina gigante, imprimindo 300 cartazes por dia, o que era um grande número para a época. Eles já iam sair da gráfica assinados, a primeira assinatura ia ser minha e dos funcionários. Fica, Dom Pedro, fica! É isso, ouvintes. Até a próxima edição. Até logo! E assim como o Dom Pedro, fiquem, tá? Porque vai ter mais. Vai ter inclusive bolo. Muito
bem, Zotes. Então, a gente costuma contar muitas histórias aqui de desgraças envolvendo você. Mas dessa vez vai envolver eu e você. Olha só. E alguns salsichões. Ai, meu Deus. Muito bem. Estávamos nós, né? Eu, Jéssica e Thiago, muito amigos, organizando um churrasco. E aí, chego lá no churrasco. Já não gostei da história. Cheguei lá no churrasco, 11h30, né? Que era o horário. Logo em seguida chegou o meu amigo Rael. E a gente pensou, pô, cadê os Zotes? E aí começou o bolão. Jéssica e Thiago já estavam lá e falaram, vamos fazer o bolão. Por que o bolão? Porque tem um negócio que é o seguinte. Toda vez que tem um evento que a gente convida os Zotes, eu e os amigos, já há alguns anos, fazemos um bolão pra ver que horas os Zotes vai chegar. Normalmente a gente aposta 10 pila. E quem ganhar, né, vai levar 10 pila. E a gente apostou. Eu lembro que a gente tinha marcado 11h30 todo mundo chegar. Aí a Jéssica apostou, acho que 1h da tarde. Eu apostei 1h15 e o Thiago apostou 2h. E aí... Ela falou pra eu chegar meio-dia. Não sei não, mas tudo bem. Falou. Mas tu chegou que horas? 1h20. 1h20 da tarde, mas tudo bem. Caraca, o cara anotou a hora que eu cheguei. Sim, mentira, porque... eu não cheguei 1h20, não. Tu chegou acho que até mais tarde. Acho que eu cheguei. Até mais tarde. Não, porque eu não almoço tão tarde. Não parece, mas tudo bem. Zotes não estava com fome. Mas tudo bem. Tá, mas enquanto aguardávamos o princeso, né? Eu falei, Jéssica, tu comprou coisas vegetarianas? Porque os Zotes não comem carne. Aí ela me falou uma das frases mais canalhas que eu vi na minha vida. Ela não falou, né? Ela reproduziu uma frase que o Zotes falou. A Jéssica pro Zotes. Zotes, tu vai querer que eu tenha coisas vegetais lá no churrasco? Ele, não. Sou agora Vegeflex. Vegflex? Não, é pior ainda. Vegflex. O que é Vegflex, Zotes? O que é Vegflex? Meu Deus, não! Você não sabe ainda o que é. Ai, meu Deus do céu. Tá, agora eu sou viado flex. Eu vou começar a beijar mulher. Puta merda. Pera aí, o que mais tem é gay que pega mulher. Ah, mas, cara, o que me revolta não é a prática. O que me revolta é tu colocar um adjetivo. Não. Ah, não, eu não sou carnívoro, eu sou vegflex. Tá, o tamanduá come formiga, ele é vegflex. Não, caralho, mas isso existe de verdade. É pra quem não come carne vermelha e de frango. Ah, tá, e era azul a carne que tu comeu lá no churrasco. Isso é só um detalhe. Abraço.